Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Teresa, Aida revela a Regina que Teresa escondia sua origem. Teresa vê Mariano e Aida juntos e não acaba por aí. Arthur começa a desconfiar de Teresa. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 18 a 22 de março. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Teresa faz Esperança acreditar que mandou os documentos e as fotos a Aida só para obrigar que Rubens se divorcie e se case com ela. Mariano pede a Esperança que não permita que Teresa a engane, como tem feito com tantas outras pessoas. Mariano diz a Genoveva e a Aida que Paulo ficou mal, fora da vila. Ele conta que lá havia uma pessoa suspeita, de nome Tito, e que desapareceu justo no dia que Paulo morreu. Teresa se zanga ao ver Roberto em sua casa. Eles discutem e Roberto diz que agradece muito a Teresa por ela ter se afastado de seu amigo Mariano. Mariano se zanga ao ver Aurora e Martim muito contentes. Teresa diz a seu pai que ele vai trabalhar no escritório de Arthur, que vai ganhar muito bem e isso vai os ajudar economicamente. Regina diz a Armando que ele vai ganhar muito bem, não por valorizarem seu trabalho, mas por ser sogro do dono. Mariano pergunta a Aurora se ela saiu com Martim. Ela responde que se ela dissesse que sim, ele se zangaria. Ele responde que não. Aurora, triste, diz que Mariano só se importa com Teresa. Genoveva diz a Rubens que não pode falar com Aida sobre os negócios de Mayra, porque ainda está muito afetada pela morte de Paulo. Rubens pensa que não pode se divorciar de Mayra, porque assim ela assumiria os negócios e poderia descobrir seus desfalques, o que o levaria à cadeia. Teresa, zangada, diz a Arthur que o representante de Paloma não quis deixar com ela uns documentos, apesar dela ter dito que era a senhora de la Barreira. Arthur diz que Martim só cumpre com seu trabalho. Aurora diz a Teresa que está saindo com um jovem muito bonito, ainda que não sejam namorados. Teresa responde que agrada muito que Aurora esqueça Mariano. Aida diz a Mariano que vinha sendo uma menina caprichosa e agora quer mudar, e provará isso doando alguns presentes de seu casamento a ele. Assim ele poderá os rifar e obter dinheiro para o ambulatório. Aida diz a Mariano que necessita se manter ocupada para não pensar em Paulo. Eles se abraçam, Teresa os vê. Teresa fica furiosa ao ver Aida com Mariano, mas finge e diz a Aida que ela mesma foi quem deixou Mariano e está muito feliz, pois vai se casar com um ótimo partido. Porém, nem assim Mariano pode esquecê-la. Aida, brincando, responde que Teresa deixou Mariano, mas segue o amando, e ela fará todo o possível para que ele se esqueça dela. Mariano aparece e ouve a conversa. Aida agradece Mariano por tê-la defendido diante de Teresa e diz que a última coisa que ela queria era se meter em problemas. Aida pede a Mariano que a ajude a mudar. Teresa diz que Rubens tem que evitar que Aida volte à vila, pois ela poderia encontrar esperança. Rubens diz a Aida que vai averiguar um tal de Tito, pois Mariano disse que esse é quem comercializava droga a Paulo. Martim e Aurora se beijam. Mariano chega e observa os zangado. Martim diz a Mariano que ele é o primeiro a saber que Aurora aceitou ser sua namorada. Roberto e Joana estão felizes porque passaram a noite juntos. Ele reafirma seu desejo de se casar com ela e ter filhos. Joana, perturbada, diz que não quer se casar tão rápido, pois pode causar falatório na vila. Roberto responde que não se importa com os que os demais dizem. Rubens tenta convencer Mayra a ir com ele a um evento organizado por Paloma. Roberto, muito feliz, diz a Esperança que Joana aceitou ser sua namorada. Esperança diz a Teresa que Roberto e Joana formam um belo casal.
Teresa, muito orgulhosa, diz a Paloma que é a nova sócia de um projeto intitulado Lua Turquesa. Teresa apresenta Genoveva a Fernando como sua sócia. Genoveva diz a Paloma que Teresa já se sente dona dos bens de Arthur. Paloma responde que infelizmente Arthur comprou ações de Rubens e as colocou no nome de Teresa. Aida ajuda no dispensário e diz que a morte de Paulo a fez mudar e quer a oportunidade de prová-lo. Rubens tenta convencer Mayra que o perdoe. Ela diz que ainda está muito ferida e só quer a companhia de Aida. Joana diz a Aida que se ela é outra pessoa mesmo, deve se desculpar com Teresa. Mariano diz que Joana tem razão. Aida diz que isso é muito difícil, mas ela o fará. Para humilhar Aida, Teresa diz a Joana que faça com que ela se desculpe perante todos os vizinhos. Aida se desculpa e Teresa diz que seus pais também foram ofendidos. Aida pede perdão a Armando e Regina, mas diz que foi Teresa mesmo quem os negou, dizendo que seus pais eram ricos e moravam na Europa. Regina, chorando, pergunta a Teresa se isso é verdade, e ela responde que sim, mas fez isso para sobreviver no ambiente a qual estava submersa. Aida, chorando e muito comovida diante das palavras de Regina, pede perdão por tê-la ofendido e diz que daria tudo para que Paulo estivesse vivo. Elas se abraçam. Teresa as observa, furiosa. Luísa está triste porque vai à Espanha enfrentar uma audiência por sua herança. Regina diz a Teresa que não tripudie sobre a situação. Teresa diz que o melhor é que sua mãe não compareça a seu casamento. Arthur diz a Aida que sabe que ela se desculpou com Teresa e espera que elas agora se deem bem. Diz a Arthur que não tem provas, mas está certa que Teresa foi quem mandou a foto de seu pai com sua amante e também os papéis do suposto divórcio, por isso seria impossível elas serem amigas. Arthur responde que Teresa não seria capaz de fazer algo assim. Joana esbofeteia Roberto e diz que as flores que recebeu foram enviadas por Heitor e que não quer voltar a vê-lo. Aurora diz a Mariano que Teresa já está fazendo sua vida, enquanto ele está deixando passar a sua. Mariano responde que vai ter uma relação com uma mulher que realmente o interesse e pergunta a Aurora se ela vai esquecer seu amor impossível por Martim. Aurora responde que não sabe, mas está tentando. Arthur diz a Rubens que Aida garante que Teresa foi quem enviou os papéis do seu divórcio e pergunta se ele acha o mesmo. Rubens responde que sim. Arthur recrimina Teresa por ter sido capaz de desfazer um casamento através de suas intrigas. Teresa nega ser a culpada e diz que talvez tenha sido Esperança. Teresa fica transtornada com Arthur. Ele percebe que excedeu-se e pede perdão à moça por ter duvidado dela. Ela responde que perdoa apenas se ele jurar que jamais voltará a duvidar dela. Arthur concorda. Regina diz a Armando que Arthur é um bom homem e que se for ao casamento dele com Teresa, será apenas por ele e que torce para que Teresa realmente esteja sendo verdadeira quando diz amar Arthur, pois ela é capaz de tudo. Aida chega com Mariano à festa e Teresa tenta evitar demonstrar ciúmes. Aurora, zangada, diz a Mariano que o viu sair muito feliz e abraçado a Aida. Ele a responde que quando a viu muito feliz com Martim, decidiu se dar a oportunidade de encontrar outra pessoa. Aurora, quase chorando, diz que ele decidiu muito rápido se envolver com Aida. Rubens, furioso, sacode Esperança e adverte que nem em pensamento pense em aparecer no casamento de Teresa. Mariano diz a Esperança que Aida esteve a ponto de ver seu pai com ela. Ele aconselha Rubens a não aparecer mais pela vila, pois Aida poderia descobri-lo.
Esperança garante que não quer fazer mal a ninguém. Teresa reclama com Mariano por ele ter beijado Aida. Ele responde que faz isso para provocar ciúmes. Mariano responde que ela o deixou por outro e ele tem todo o direito de refazer a sua vida com Aida ou com quem seja. Teresa, insinuante, diz que a única mulher que ele ama é ela. Teresa e Mariano fazem amor. Mariano diz a Teresa que ela precisa cancelar seu casamento com Arthur, ao mesmo tempo em que ele fará o mesmo com Aida. Teresa resiste, mas em seguida diz que vai conversar com Arthur, pois ele é um bom homem e merece saber das coisas por ela mesma. Teresa diz que precisa tirar as suas coisas da casa de Arthur, mas faz Mariano jurar que não dirá a ninguém o que aconteceu entre eles. Heitor apresenta formalmente Joana a Martim, Aurora e os pais de Teresa como sua noiva. Roberto reclama com Joana e diz que certamente ela já saía com Heitor enquanto ainda estavam juntos. Joana o esbofeteia. Aurora diz a seu pai que está contente de vê-lo feliz com Joana, mas lembra que ele não deve se esquecer que sua mãe ainda está viva e, assim, deve buscá-la para tramitar o divórcio. Mariano termina sua relação com Aida, porque segue amando Teresa. Ela já não se casará mais com Arthur. Aida pergunta a Mariano se Teresa o procurou, pois até onde ela sabe, o casamento com Arthur segue de pé. Aida, furiosa, diz a Genoveva que Mariano terminou com ela, e isso porque certamente Teresa não vai mais se casar. Armando diz a Regina que não quer que ela siga brava com ele, pois precisam estar felizes para o dia do casamento de Teresa. Regina então diz que o perdoa. Teresa chora e sente dúvidas se realmente deveria se casar com Arthur ou fugir com Mariano. Aurora diz a Teresa, ao vê-la emocionada, que suas lágrimas a convenceram de que ainda ama Arthur. Esperança diz a Johnny que Teresa segue amando Mariano e se casa com Arthur apenas por interesse. Regina escuta. Mariano chama Teresa para lembrá-la que eles têm um compromisso. Aurora diz a Teresa que desde o dia anterior está muito nervosa. Ela pergunta a Teresa se tem dúvidas quanto a seu relacionamento com Arthur. Ela responde que sim. Ana mostra a Teresa as chaves de um carro e diz que é um presente de Arthur. Aurora diz a Teresa que se falta amor, tem o que tiver, não será feliz. Mariano descobre, através de Esperança, que o casamento de Teresa com Arthur segue de pé. Aurora diz a Teresa que soa muito estranho que, justo após ter recebido um carro, decida-se novamente que quer se casar com Arthur. Teresa, esperta, diz que as dúvidas não eram quanto a se casar ou não, e sim se veste-se com o vestido que fez sua madrinha ou que apresenteou Arthur. Joana escuta e diz que não faz questão que Teresa se case com o vestido que ela fez, que basta saber que o presente a agradou. Regina diz a Teresa que sabe que ela segue amando Mariano e se casa com Arthur apenas por interesse. Ela pede à filha que não se case. Teresa, furiosa, responde que se casará sim com Arthur. Mariano diz a Johnny que ficou de se encontrar com Teresa, porém, como ela não chega, vai atrás dela, pois ela é sua mulher e não pode se casar com Arthur. Mariano chega ao casamento de Teresa e grita que ela não pode se casar com Arthur, porque ama a ele.